em julho de 2016, o Conselho Geral aprovou uma proposta que nós levamos para o Conselho, de nós queremos nossa autonomia ao final de 2021 e início do ano de 2022, se Deus permitir. É muito difícil você trabalhar a autonomia de uma região com 9 estados. Você diluir os recursos, você diluir pessoas que trabalham, você diluir capacitação e tudo que é necessário para a autonomia quando você tem uma extensão geográfica tão grande. A gente pode perceber isso com as outras regiões, que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro hoje são 2 regiões. Nosso desejo é que a região eclesiástica do Nordeste, na verdade, venha a ser como o desejo do Conselho Geral. Cada estado seja uma região no futuro. Mas até lá, nossa proposta é que, a partir do ano de 2018, nós vivenciamos uma nova configuração. 6 estados do Nordeste, que têm, todos eles, igrejas autônomas e que têm uma condição de governo, de proclamação do Evangelho e também do sustento, num patamar que já lhes permite caminhar com mais autonomia, então esses 6 estados formarão a região missionária do Nordeste. Dentro da região missionária do Nordeste, nós teremos o campo missionário do Nordeste, que na verdade é nacional, mas supervisionado por nós da Remini. O campo missionário, o campo, não são 3 campos, é um campo missionário formado de 3 estados. O estado de Alagoas, o estado do Ceará e o estado do Maranhão. Essas regiões, esses 3 estados, precisam de mais investimento em pessoas, em governo e inclusive investimento financeiro, evidentemente, para que ele possa se fortalecer e caminhar. Os outros 6 estados já têm uma estrutura mais firme, tem uma estrutura que lhes permite caminhar com mais autonomia. Quase não depende financeiramente de nenhuma região, né? E a partir do ano de 2018, o que acontecerá com os 6 estados? Os 6 estados não receberão mais nenhum recurso financeiro que venha do exterior, exceto o subsídio episcopal. Tirando isso, os outros 6 estados deixarão de receber ajuda financeira, seja das regiões, seja da área nacional. Das regiões, completamente em janeiro de 2018 já não temos nenhuma ajuda. Da área nacional, a cada ano reduz-se 20% do valor que a sede nacional manda para toda a região. Então, hoje está perto de 49.800, aproximadamente R$49.800. Bom, a cada ano, 20% desse valor será, a área nacional não mandará mais. Muito bem, o que nós solicitamos ao Conselho Geral? Que os 6 estados ficam sem 20% a cada ano, de tal maneira que ao final de 5 anos não receba nenhuma ajuda mais da área nacional. O dinheiro que as regiões eclesiásticas enviam será todo ele destinado ao campo missionário, para investimento nos 3 estados, o estado do Ceará, estado do Maranhão e estado de Alagoas. E esses 20% que a área nacional deixa de mandar para a região, 10% permanecerá enviado, mas para campo missionário. Então foi isso que o Conselho Geral aprovou. Ou seja, os 6 estados estarão assumindo uma responsabilidade muito maior do ponto de vista financeiro, muito forte, mas muito intenso. Aliás, eu diria que é porque a gente tem liderança de fé e liderança, gente, que tem pago um preço pela autonomia regional, pelo desejo de ver a região se tornar uma região eclesiástica. Então nós temos lideranças corajosas, porque do ponto de vista puramente humano, de avaliação, seria quase impossível, mas nós estamos aceitando o desafio, os 6 estados estão aceitando esse desafio e sabem que a partir de 2018 terão que gerenciar os recursos que têm e trabalhar dentro daquele valor único que tem. Enquanto isso, o campo missionário receberá apoio de pessoas em missão, receberá apoio de ofertas missionárias e receberá apoio também desse recurso que vem das regiões eclesiásticas e da desoneração que a Remini e os 6 estados farão com a área nacional. Nenhuma autonomia se dá, nenhuma emancipação de igreja, nenhuma emancipação de região se dá só com vontade. A gente pode até querer, mas querer não é poder. Quem diz que querer é poder não conhece bem a vida, né? Querer é se organizar, é se planejar. E nós temos um alvo. Nós trabalhamos em cima de 3 pilares. Você já sabe disso, estou só recordando.
A proclamação, evidentemente, é o ponto-chave. A gente só existe depois que Jesus veio à Terra. Ele nos chamou para a missão. Então a nossa vocação é missionária. Somos pessoas em missão o tempo todo. Toda a vida da igreja precisa ser voltada para a missão. Esse é o nosso grande desafio. Aí eu pergunto para você, preste bem atenção, nesse ano, nesse tempo que já estamos vivendo até agora, nesse ano de 2017, quantas pessoas sua comunidade já trouxe aos pés de Jesus? Quantas crianças, quantos adolescentes, quantas jovens e quantos jovens, mulheres, homens, pessoas na terceira idade, quantas pessoas nós levamos e nós permitimos que conheçam o caminho que é Jesus, que é a verdade, é a vida, é a salvação. Então a autoproclamação é exatamente isso, cumprir o ID de Jesus. Todo o restante da vida da igreja tem que caminhar em função da autoproclamação. Queremos alcançar as cidades nordestinas, onde houver pessoas, seja no semiárido, seja no sertão, seja no litoral, seja no agreste, nós queremos que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. E aí nós estamos fortalecendo isso, temos alvos, sua comunidade precisa estabelecer alvos, a juventude da igreja local precisa dizer quantos jovens nós queremos esse ano conhecendo a Jesus, quantos adolescentes, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças nós queremos que se cerquem da fé e tenham suas vidas transformadas pelo poder do Senhor. É esse o nosso alvo depois da salvação, é a missão. Agora a gente tem o segundo grande desafio, que é o governo da igreja. Nós precisamos de pessoas capacitadas para as várias áreas da igreja. Que áreas? Ministério de louvor, Ministério de intercessão, Ministério de ação social, Ministério com criança, Ministério de ornamentação do templo, pensando na missão, não é? Ministério com juventude, com jovens, que são as nossas federações, Federação de Mulheres, Trabalho com Criança, Federação de Homens. Nós precisamos capacitar pessoas para a tesouraria, para exercer administração na igreja local, para conduzir um culto, para preparar uma ata, uma boa ata, que é a documentação da igreja. Enfim, a gente tem que capacitar pessoas para levar adiante a obra. Então, o governo significa isso, a gente captar pessoas, capacitar essas pessoas e enviar essas pessoas para o trabalho, para o governo. Portanto, Jesus está perguntando para nós hoje, qual é o dom que Ele nos tem dado? Qual é o dom que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida? Já sabe? Pois bem, agora a gente precisa se capacitar para exercer esse dom. O Senhor nos convida, isso é fundamental. E pense aí também, quantos trabalhos na igreja local, nas federações, nos vários ministérios da igreja estão se voltando para capacitar pessoas. Irmãs e irmãos, ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Se Deus chama você, é tempo da gente se capacitar. E sendo pessoa capacitada, capacitar outras pessoas. Então sustenta outro desafio. Se nós vamos avançar, nós precisamos também do suporte financeiro, não é isso? Se nós nos reunimos, precisamos de um lugar. O lugar não nasce só. O lugar tem que ser ou alugado, ou comprado, ou edificado. E tudo isso significa recurso financeiro. A luz que a gente utiliza, as revistas de escola dominical, não é isso? As bíblias para a gente levar para campo missionário. Enfim, ninguém consegue se manter o mínimo nesse mundo sem o mínimo também de recurso. O dízimo é um ato de amor em relação a Deus, é um ato de reconhecimento de que Deus me dá 100%, eu devolvo 10% a Ele, então eu não pago o dízimo, eu devolvo ao Senhor aquilo que Ele me deu, né? E os outros 90% eu administro. E a gente administra inclusive também com ofertas e também suporte de muitos ministérios que existem. O nosso recurso também deve ser vivenciado, não só pensando em nós, mas pensando no Deus a quem nós servimos e na obra que é dele. Portanto, irmãs e irmãos, nós não pedimos a você nada além da sua fidelidade ao Senhor, também no investimento financeiro. E a verdade é que, quando a gente tem esse amor por Jesus, quando a gente tem essa certeza da salvação na nossa vida, ninguém precisa falar pra gente de recurso financeiro. A gente tem prazer em ver a obra de Deus crescer. E evidentemente que na obra de Deus, dinheiro também se transforma em vida. Pois bem, nosso desafio é grande.
Nos lembrando que 2017, esse ano que nós estamos vivendo agora, é o ano que nós caminhamos para a autonomia, minha gente. Em nome de Jesus, fácil não é não, mas nós estamos focadas e focados 2017 rumo à autonomia. E o versículo básico para nós, que também será o versículo do nosso Conselho Regional, já aprovado pela Coreã, é exatamente aquele que Deus tem dado para nós. Diante do desafio, diante do mar que parece que vai nos engolir, diante dos desafios que são imensos, é aquilo que Deus disse para o povo diante do mar vermelho: diga ao povo de Israel que marche. E nós, irmãs e irmãos, estamos com esse propósito. Diante do desafio que vem para nós, nós estamos sendo convocadas e convocados pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos dizendo para o povo nordestino: diga ao povo nordestino que marche. Deus tem autonomia para nós e nós vamos chegar lá. Você, eu, SDs, pastoras, pastores, liderança leiga, nós somos o povo que Deus colocou aqui. É aqui que Deus quer trabalhar conosco e nós chegaremos à autonomia. Eu convido você, em fé, diga ao povo de Israel que marche. Não se esqueça disso. É o chamado de Deus para as nossas vidas.